A gente não largou a cidade porque a cidade é ruim ou porque a gente acha que todo mundo tem que vir para a roça. É que a cidade pra gente virou um sinônimo de barulho, de estresse, ansiedade, um vício em fast food e a nossa saúde também começou a gritar, né? Foi então que a gente decidiu que um futuro distante precisava ser assim um pouquinho adiantado, né? E a gente começou a fazer os nossos planos para vir para a roça, né, Tati? Somos a Tati E o Alan. e estamos aqui mais um dia na roça para contar para vocês por que a gente largou a cidade e veio para a roça. Primeiro vamos contar para vocês como que era a nossa rotina lá em São Paulo. Eu vou contar um pouquinho da minha parte aqui, porque eu já tinha somado uns 10 anos em São Paulo, entre São Paulo e Tatuí, que é a minha cidade natal. E a minha proximidade com São Paulo veio muito por causa de uma produtora de vídeos que eu tinha. E eram vídeos corporativos, então eu trabalhava com empresas grandes. Então tinha que estar lá ou ficar lá. Para falar a verdade, eu não desgosto de cidade grande, eu não desgosto de São Paulo. Mas eu comecei a perceber que essa coisa do barulho, essa coisa intensa, essa coisa de trânsito e de vida acelerada já estava me dando sinais assim de burnout, de estresse. E eu estava justamente numa fase ali, no começo da pandemia, em que eu tinha passado 2019 nesse ritmo, trabalhando de domingo a domingo, e eu estava extremamente cansada, né? Então eu estava vendo que eu precisava de um outro ritmo de vida, de um outro ambiente, e a gente sempre teve essa vontade de ter um lugar onde a gente pudesse plantar a nossa própria comida e pudesse nutrir o nosso corpo de uma forma mais saudável. Eu e a Tati, a gente tinha começado a trabalhar junto há um tempo, né, Tati? A gente estava lá em São Paulo, né, em casa, trabalhando já, home office, atendendo nossos clientes. Era, assim, um trabalho muito extenuante também, né, porque todo mundo acha, vamos trabalhar em casa, tá tranquilo e tal. Mas, assim, a gente não tinha horário, né, Tati? Era difícil configurar um horário ali de trabalho. Eu acho que foi bem desafiante para a gente também essa questão de ritmo de vida, né? Porque o trabalho ocupava boa parte dos nossos horários, então a gente levantava cedo e muitas das vezes ia até tarde lá na frente do computador, trabalhando, fazendo as entregas que eram necessárias para os nossos clientes e era o nosso sustento. A gente começou a adquirir um vício em fast food, né, Tati? Era a forma da gente aliviar as tensões, eu acho. Sim, a gente morava perto de um shopping ali, dava para ir a pé, né, Tati? A gente às vezes ia andando, às vezes ia de carro, mas era uma coisa muito tranquila. Sempre que a gente precisava de uma fuga, de um espacinho, vamos lá tomar um sorvete, vamos lá comer um lanche, trocar o almoço por alguma coisa, porque a gente precisava sair diferente da tela também, ver novos ares, né, não ficar só dentro de casa. Isso foi gerando também bastante estresse, né, Tati? E é muito louco porque assim, essa produtora de vídeo corporativa, ela acabou naturalmente se tornando uma agência de marketing, foi meio que um fluxo natural, e isso foi ótimo, porque na pandemia a gente trabalhou muito mais em casa, muito mais home office mesmo, de uma forma muito fluida e tranquila, não foi aquela transição abrupta, nada assim. Nesse sentido, foi tranquilo, porque a gente não precisava sair para gravar, não era essa coisa de ter que sair de casa, pegar trânsito, foi uma coisa que a gente não teve que fazer tanto, mas o pouco que a gente fazia já nos estressava. O pouco do barulho que a gente saía quando ouvia, ou quando acordava com barulho, a gente morava do lado de uma avenida grande que tinha barulho, tinha balada perto também, então assim, o barulho era constante. E assim, a gente tinha vontade de ter uma vida tranquila, mas eu acho que a gente não tinha consciência ainda de que a gente ainda estava vivendo de uma forma que a gente achava que tinha que fazer muito esforço, tinha que ser muito penoso, tudo aquilo, pra gente conseguir conquistar o nosso sonho lá na frente, de morar num lugar mais tranquilo. Sim. Né? A gente ainda vivia num momento assim, não era? Sim, e eu acho que tinha uma questão mental também, né? Porque a gente estava sempre muito ansioso, né? Para fazer as coisas, né? Não vai dar tempo, não pode sair, porque tem que voltar para casa porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que entregar isso, aquilo. Não vai dar tempo. Era muito no tic-tac do relógio, vamos dizer assim, né? E eu sempre fui muito mais ansioso, né, Tati? Pensamentos muito acelerados. Então aquilo começou a me fazer mal, né? Tanto que fui fazendo um processo terapêutico para identificar essas questões, mas mesmo assim a gente tinha um ambiente que não nos favorecia muito nessa questão, vamos dizer assim. Deixava a gente sempre muito tenso, né? E também vida de São Paulo, acho que tem uma questão também da insegurança, né, Tati? De só por estar lá, você vai sair à noite. Não é uma coisa assim muito
tranquila, né? Eu acho que você fica um pouco refém dentro da sua própria casa, né? E a gente passou muito tempo, assim, dentro de casa e, assim, uma coisa que faltava pra gente, que a gente sentia que era um fator também de complicação, e não é porque a gente tá falando isso que, assim, tudo ruim. Não, não é isso. Foi também uma vida muito maravilhosa o tempo que a gente passou em São Paulo, né? A gente teve acessos em São Paulo, né? Aparelhos de cultura, parques, né? Muito Sesc, muito Isso. Sesc. A gente adora Sesc. São coisas que a gente gosta de fazer e tinha tudo também isso, né? Não é como se São Paulo fosse uma coisa ruim, não. Tá? E apesar do vício em fast food, a gente teve a parte gastronômica também de São Paulo, que não era fast food, né? Que era 1000 vezes melhor, que era ter essa oportunidade de ir em trocentos restaurantes diferentes e tipos diferentes e culturas diferentes. Então, essa parte de São Paulo não tem como negar, que ela é maravilhosa, é incrível, às vezes até a gente sente um pouco de saudade. Isso é verdade. Então, por exemplo, a gente queria ir no cinema, assistir um filme, tava do lado de casa, né? E aí dava pra gente ir, né? Precisava comprar alguma coisa no dia a dia e tal. Tinha trocentos mercados do lado de casa pra gente ir. A gente não precisava também ficar aqui, igual aqui no sítio que a gente faz, de planejar as idas ao mercado. Olha, vamos comprar um pouco a mais desses itens que precisa pra casa, porque daí depois, se acabar, a gente não precisa parar todas as tarefas, vamos dizer assim, né? Sim. Então, tem os prós. As facilidades. Tem as facilidades. Isso é muito, muito tranquilo. Mas por que a gente decidiu abrir mão dessas facilidades para tomar essa decisão de vir para cá, né? Eu acho que sim, a gente precisava tentar esse sonho, né? Porque já era uma coisa que nós estávamos gestando há muito tempo, né, Tati? E também não adianta a gente só ficar assim, putz, mas eu quero isso, ou eu tenho medo de fazer isso e não testar. Mas se não der certo, beleza, eu tentei fazer, né? Eu tentei viver essa vida, eu tive novas experiências, agora já sou uma outra pessoa a partir das experiências que foram me moldando, né? Eu acho que a gente precisava fazer isso, pra gente, no caso, né, Tati? Sim, precisava experimentar. Eu e o Alan tivemos muitas conversas, assim, sobre isso, que eu sentia muita vergonha de ter sucumbido a esse vício, né, do fast food, de suprir essa ansiedade toda que a gente tava é muito distante o nosso sonho, é muito distante essa vida mais tranquila, porque a gente sabe que faz mal, a gente sabe que não é algo para ficar se consumindo todo dia e tudo mais. E aí a gente pensou assim, poxa, mas será que a gente precisa realmente ter uma reserva grande financeira? Precisa comprar uma terra? Precisa ficar pesquisando, indo a muitos lugares antes de descobrir onde que a gente vai finalmente ficar e tal. E aí que a gente teve a ideia do voluntariado, né? E foi por causa do voluntariado que a gente começou esse processo, né, Alan? Foi, vamos dizer que foi um test drive para saber se a gente ia se adaptar a uma outra rotina também, né? Ou se a gente até ia se adaptar também a uma vida sem as facilidades da cidade, né? Porque eu acho que isso é uma questão muito forte, né? E aí, você vai conseguir viver isolado? Assim, né? Tô falando isolado. Sim. Sem um centro urbano. Sim. Né? Se você quiser sair para algum lugar, não vai ter, entendeu? A gente não sabia se ia se acostumar com esse estilo de vida, no fim das contas. Sim. Né? A gente não sabia se a gente já estava romantizando esse estilo de vida, inclusive. Porque ele também tem os seus lados desafiantes, né? Com toda certeza, né? Então, tudo isso com o voluntariado, né? Que daí a gente foi fazer um voluntariado no sítio, foi passar meses lá, sabendo como que é a vida, né? E esse foi o primeiro lugar que a gente foi aqui em São Luís do Paraitinga, né? E aí a gente gostou, né? Olhou a cidade, viu as estruturas da cidade e, lógico, foi uma questão da gente falar assim, o que a gente vai abrir mão? Vamos abrir mão dessas facilidades? Sim, né? Mas aí vamos ter outras coisas em troca, né, Tati? Uma coisa que a gente não tinha lá em São Paulo, que hoje que a gente tem aqui muito, é sol, né? Sim. Tem espaço para tomar sol. Espaço para tomar sol, né? Áreas verdes para a gente ficar e olhar. E sei lá, só parar aqui e ouvir um pouco, sabe? Ficar quieto. É interessante porque na área rural é verdade mesmo aquilo que esse bilhete que sempre falaram, que parece que aqui o tempo passa mais devagar. Eu comecei a perceber muito no voluntariado a diferença de você estar mesmo num lugar mais distante da área urbana, porque a vibe é diferente mesmo, não tem como negar. E só da gente sair de casa e estar num outro ambiente, num outro ritmo, né, de outras pessoas, e observar como que elas fazem, como que elas vivem, né, observar ali a rotina da Dona Maria, o pessoal que trabalha ali para ela, como que é essa coisa de
de planejar, ou plantar e viver dessa forma e assim ter essa subsistência também, que é o que a gente queria. Então, como que ela organizava isso para ela poder comer a comida que ela planta também, como que ela fazia para isso, né? A gente não fazia a mínima ideia e a gente continua aprendendo, considero que a gente continua, eu falo que a gente continua sendo aprendiz. Então, só da gente observar os hábitos de outras pessoas já fez a gente começar a mudar os nossos. Sim. Então, na primeira vez que a gente veio, no ano passado, em julho do ano passado, de 2024, só esse período que a gente ficou já fez a gente repensar a forma como a gente estava vivendo. Então, quando a gente voltou, porque na época a gente já tinha saído de São Paulo, já tinha ido para Tatuí, até a gente Tatuí é a cidade de onde a gente veio, né? É Sim. interior também. Não é uma cidade tão pequena quanto São Luís, mas não é lá que a gente queria ficar. Mas a gente estava ali esperando para decidir. A gente teve muita sorte de chegar aqui em São Luís e gostar, porque eu acho que também essa paixão que a gente ficou pela cidade fez a gente falar, nossa, que interessante, que gostoso, que vamos lá e tal. E quando a gente, depois de ter essa experiência, a gente voltou, a gente já parece que o corpo entrou naquele ritmo, assim, porque a gente estava acordando bem cedinho, estava tomando sol da manhã bem cedo, que é um sol diferente, não ficar ali mexendo na terra. Acho que esse contato com a terra, do pé na terra, da mão na terra, por mais simples que seja, a gente não fazia ideia do quanto isso ia fazer diferença. Acho que fez a gente se sentir mais presente na vida, assim, mais calmo, a ansiedade foi melhorando. E a gente voltou, assim, com outra cabeça, assim, pronto para cuidar mais do nosso corpo, para aterrar mesmo, para planejar como que a gente ia fazer. Foi meio que um processo natural. Foi, né? Porque quando a gente chegou em Tatuí, como você falou, o nosso pensamento ele tinha mudado muito. Foi quando a gente começou a se exercitar também, né, Tati? A gente começou a sair, fazer as caminhadas, né? A gente foi começar a correr, foi começar a treinar. Foi fazer yoga. Foi, né? E outra questão também, né? Lá em Tatuí, o que mudou foi que a gente começou a mudar mais a nossa alimentação também. Com o exemplo da Dona Maria, né? Que lá a gente comia tudo orgânico, as coisas, né? Assim, Dona Maria é um exemplo de alimentação também, né? Sim. Assim, Ela é muito disciplinada. Muito disciplinada. E aí, eu acho que um pouco dessa disciplina, como a gente ficou um tempo lá, eu acho que a gente foi se adaptando e pegando isso, né, Tati? Foi reduzindo alimentos que a gente não queria, diminuindo a nossa quantidade de açúcar, diminuindo a quantidade de fritura. Aí a gente começou a se sentir mais disposto, aí a gente começou a ver que o nosso mental começou a melhorar, né? Toda aquela ansiedade, aquelas crises, né? Mesmo crises ansiosas que a gente tinha, começou a passar, falou, poxa, o caminho tá aí, né? É aí que mora a solução para tudo isso, né? E a gente foi obtendo essas respostas, né? Até porque a gente nem virou um exemplo de disciplina por causa disso, né? Não é nada desse tipo. A gente não virou fitness, não virou nada assim. Mas essas pequenas mudanças que a gente fez já mudaram tudo. Sim, não é falando assim, nossa, nós somos super regrados e tal, né? E não é essa questão, mas eu acho que minimamente você levar uma alimentação um pouco mais saudável. É isso. E olhar para o corpo de uma forma mais saudável. Mais saudável, né? E falar assim, poxa, olha, tô me sentindo completamente estufado aqui, hoje a gente não tem mais tanto essa questão. Mudando a nossa alimentação. Até aqui no sítio, mesmo a gente ainda não produzindo o nosso alimento, né, Tati? A gente tá só começando. Né? Mas as nossas escolhas, quando a gente vai ao mercado, quando a gente vai comprar as coisas, são completamente diferentes. São diferentes. Isso que mudou Fritura bastante. de vez em quando, doce de vez em quando, a gente procura fazer mais coisas caseiras. A gente procura cozinhar muito mais, isso é uma coisa, né? A gente não gasta mais com iFood, né? Olha, gente, ele nem chegou aqui, olha que maravilha. E a gente gasta menos gás. Com toda certeza. Porque a gente tem fogão a lenha, que então, é maravilhoso. E aí, às vezes, vamos cozinhar um feijão? Não, vamos colocar ele lá na lenha, deixa ele cozinhando legal, né? Tranquilo. E sopa, que eu adoro sopa. Sim. E a gente fica mais presente fazendo o alimento, né? É diferente. A lenha lá, ela tem um negócio muito legal, que é isso. Você vai lá, acende a lenha, corta a lenha antes, né? Tem todo um processo, lógico, né? Você vai preparar o tempo para você fazer isso. Mas parece que você foca naquilo que você está fazendo. Então acho que isso também melhora aquela sensação, puta, olha, fiz um arroz, fiz um feijão super gostoso aqui e tal, e você se sente muito satisfeito com aquilo que você faz. Porque a cidade, né, e essa rotina muito extenuante também,
assim, muito rápido, te tira isso, te tira o prazer das pequenas coisas, né, Tati? E você se rende a este ritmo. E se eu disser para você, todo mundo que vir para a roça ou vir para uma área que não é urbana vai mudar instantaneamente? Não, não vejo que é assim. Mas eu vejo quando tem essa escolha interna, eu quero entrar. Você acaba meio que, esse fluxo, esse ritmo ajuda você. Né? Eu sinto que, tipo, aqui já meio que tudo mais calmo já te ajuda a pensar de uma forma mais calma, a querer viver de uma forma mais calma. Então, tipo, emagrecer, diminuir colesterol, melhorar o triglicérides, tudo isso foi com uma consequência muito fluida, natural, sem sacrifício, sem cortar totalmente nada, foi acontecendo, Aos né? poucos, né, Tati? Sim, E não que isso é para todo mundo, não é, né? Eu acho que minimamente é necessário, a gente tem essa facilidade que a gente pode trabalhar em casa, né? Vamos sim. dizer assim. Então isso é muito bom. Uma pessoa que está trabalhando em uma indústria, mesmo que esteja na zona rural, trabalhando no comércio, não vai ter isso, né? Porque ainda a gente sabe o quanto é desgastante todas essas escalas de trabalho que é posto, né, hoje em dia, né? Obviamente não vai ser para todo mundo, infelizmente, né? A qualidade de vida deveria ser para todo mundo. Mas, assim, se você tem essa oportunidade, você quer fazer isso, sente, cara, não tenha medo, entendeu? Planeje e tente, sabe? O máximo que pode acontecer é não dar certo. E o que que a gente diria para quem fala assim, não, eu não consigo sair da área urbana, mas eu adoro ver essa tranquilidade, eu quero viver um pouco dessa tranquilidade. Uma das coisas que eu diria é assim, uma coisa que eu gosto, que faz sentido para mim, é a forma como você acorda muda totalmente o resto do seu dia. Então, o que eu aproveito muito aqui, muito mesmo, é o fato de ter terra e mato, e então, assim, mesmo que fosse um espaço pequenininho, porque a outra casa que a gente estava em Tatuí também tinha um espacinho de terra, eu venho, piso nessa terra e só vejo o céu e acordo bem, respiro e faço os meus rituais, as minhas rezas e tal, mas isso independente do que você acredita, é o fato de você estar presente, assim, sem celular, sem barulho, sem falar com ninguém, sem ver mensagem. Isso, o sítio facilita, a roça facilita esse processo. E eu acho que isso por si só, mesmo sendo simples, faz toda a diferença. E mexer, sabe, na terra, colocar a mão na terra, tipo, ter um vasinho já faz toda a diferença também. Então eu diria isso, assim. Eu acho que é tentar fazer algo para você estar presente. Ali. Eu acho que a rotina ela é muito extenuante, ela nos tira da presença do De dia a ouvir o dia. corpo, né? O que o corpo precisa. Não só ouvir o corpo do que o corpo precisa, mas também daquilo que você quer fazer naquele momento e que você desfrute esse momento. Um tempo para você conseguir desfrutar daquele momento com você mesmo. É estar presente. Eu gosto, sei lá, por exemplo, cuidar dos meus vasinhos de planta. Beleza. Eu gosto de, vamos dizer, fora de tela, né, Tati? Eu gosto de fazer crochê, cara. Pô, fazer crochê, esteja presente ali, sabe? E lembrar do que a gente é, do que a gente gosta. Exato, sabe? É simples, na verdade. Simples, né? É isso. Se você gostou desse vídeo, cara, nos dá aquela moral, sabe? Ficou até aqui, curta, compartilhe, né? Se você não tá inscrito, se inscreve no canal pra gente ir conversando, ir trocando essas sementes, né, Tati? E falando dessas experiências também, e ativa o sininho da notificação, que é muito importante, né, pessoal? E até o próximo vídeo. Quer que eu fale de novo? Não, tá ótimo.